Perfeito. A missão surge do Movimento Brasil Livre, né, o Isso. MBL, que por sua vez teve origem após os protestos de 2013, ganhou bastante relevância nas manifestações em favor do impeachment da Dilma Rousseff em 2014. De lá para cá, conseguiu eleger, por exemplo, lideranças como Kim Kataguiri pelo União Brasil, e agora conseguir viabilizar seu próprio partido, né? O que que a missão quer trazer de novo para a política que não conseguiu ainda oferecer nessas manifestações, nos parlamentares que já foram eleitos por outros partidos? Excelente. O grande problema que você citou, nos parlamentares que o MBL tinha, eles estavam alocados em outros partidos. E vocês sabem muito bem, né, e o eleitor catarinense vai saber cada vez mais, é todo um jogo de carta marcada. Sabe muito bem. Não adianta você querer fazer diferente, e aí o cacique partidário fala, não, você não vai fazer isso, você vai estar junto com ele. Então você fica amarrado, você não consegue agir de fato. Então a missão ela surge como a carta de alforria de quem quer fazer diferente de fato. Porque agora sim a gente tem a possibilidade de não ter ninguém mandando, ninguém fazendo negociatas, escusas para travar as nossas ações. A gente pode fazer exatamente o que a gente quer, que é trazer a diferença para a política, mostrar que a política pode ser feita de uma forma honesta, de uma forma que não seja degradante como é. Né? A gente vê, inclusive, os meus futuros concorrentes, não tem nada mais degradante do que o perfil dos três. E a gente até pode falar sobre isso. Mas eu acho que a missão ela chega justamente para propiciar que a gente tenha a capacidade de fazer dentro da política o que a gente já vinha militando fora da política. Mas que na hora que chegava nos partidos, a gente era podado. Deixa eu te perguntar sobre a eleição de 2018. O senhor chegou a ser cotado para aquela eleição quando Moisés foi eleito? Falava-se no seu nome, o senhor circulou bastante. À época, Moisés, volta e meia, fala no seu nome também quando conta algumas histórias sobre Bolsonaro e tudo mais. O que te afastou daquele processo? O que o senhor naquela época saiu um pouco de cena naquele processo eleitoral? Eu me desiludi muito. Naquela época eu tinha uma visão apaixonada da política, como uma boa parte do eleitorado hoje tem, de achar que existe de fato político de esquerda e de direita, quando na verdade isso é uma farsa. É uma mentira. E volto a trazer aqui o exemplo dos meus concorrentes. Né? A gente vê o Merizio, naquela época, ele era Bolsonaro, agora ele é Lula. E antes ele havia sido Dilma. O Jorginho Melo hoje é Bolsonaro, estava com a Dilma há pouco tempo atrás. Ou seja, direita e esquerda é um jogo de cena que eles usam para enganar o eleitor, para manter o eleitor brigando entre si, e atrás das cortinas eles estão todos juntos. E eu me desiludia justamente a perceber isso. Eu tinha a visão apaixonada, que uma boa parte do eleitorado tem hoje, de que de fato iam lutar pela direita, iam lutar pelo conservadorismo, iam lutar pelos princípios e valores, e aí me chega uma determinação da Nacional, do PSL, e eu estava na executiva estadual, botando a faca no meu pescoço, dizendo que a gente ia ter que coligar com o Gelson Merizio, ia ter que apoiar o Gelson Merizio. Eu, por saber quem era Gelson Merizio, eu ali já me desapaixonei e percebi que era tudo um jogo que visava apenas manter esse pessoal no poder e alcançar e manter o poder para sempre. Né? O tempo me inocentou e mostrou. Hoje, Gelson Merizio é o candidato do Lula em Santa Catarina. Então, era esse tipo de composição que queriam que a gente fizesse lá atrás. E aí eu fui combativo, eu impedi isso dentro do partido. E dentro do partido, quem mais me apoiou foi o Carlos Moisés. E aquela época, o meu nome era o mais cotado para deputado federal. Eu retirei minha candidatura a deputado federal para viabilizar, então, um apoio ao Moisés como governador e ao Lucas Esmeraldino ao Senado. Quase entramos no Senado, mas conseguimos eleger o Moisés, que na minha visão foi o melhor governador que Santa Catarina já teve. Perfeito. Alguns analistas apontam que situações como o escândalo do Banco Master, que a gente está acompanhando agora, que envolve lideranças da direita à esquerda, poderia criar condições para um outsider, alguém de fora da política, do sistema. A gente já teve Jair Bolsonaro eleito um pouco com essa retórica. Em 2024 teve o fenômeno do Pablo Marçal em São Paulo, e muitos apontam o Renan Santos, que é o pré-candidato a presidente pela missão, como um possível candidato aí a essa raia nesse ano. Você acredita numa conjuntura assim também em Santa Catarina, que o eleitor catarinense possa buscar um outsider e que isso poderia favorecê-lo na disputa? Eu acho que deveria. Eu acho que deveria, porque se você for perguntar, todo brasileiro reclama da política, certo? E aí, na hora de votar, eles votam em quem? Em quem faz da política uma carreira. Né? O que meus futuros concorrentes, o que eles produziram na vida a não ser política?
Você pega os três principais, Jorginho Melo, João Rodrigues e Gelson Merizio. Vocês sabem me apontar alguma coisa que eles fizeram na iniciativa privada? Alguma empresa que eles montaram? Alguma riqueza que eles produziram? Algum emprego que eles geraram? Zero. Esses caras estão há 30 anos vivendo da política. Estão há 30 anos mamando na teta do Estado, sendo parasita. Inclusive, nos debates, eu vou exigir que eles me chamem de chefe. Porque eu sou o chefe dele, vocês são o chefe dele. Vocês deveriam ter exigido que o João Rodrigues chamasse vocês de chefe aqui. Vocês ralam, pô, vocês pagam imposto. Eles vivem do teu suor, do meu suor, do teu suor. Então, no debate, eles vão ter que me chamar de chefe, senão eu não vou nem dirigir a palavra a eles. E a gente vê uma grande inversão hoje, que é o quê? Esses caras chegam em qualquer lugar, o catarinense, o catarinense, meu irmão, é um povo trabalhador, é um povo empreendedor, é um povo que batalha, que corre atrás do seu. Só que eles não perceberam ainda que são eles que mandam. Então chega esse bando de patife que vive encostado na política, em qualquer lugar o pessoal baixa a cabeça. Ô, senhor governador, ô, senhor prefeito. É errado. Isso está errado, cara. É a gente que banca isso aí tudo. Os caras estão há 30 anos tendo privilégio, vivendo uma vida de maravilha, às custas do nosso suor, pô. Então, eu acho que o eleitor catarinense, se ele está insatisfeito, porque quando ele vai num posto de saúde, ele tem que ficar horas esperando atendimento, porque às vezes perde um parente sem atendimento no hospital público, porque o filho vai para uma escola pública sem qualidade e acaba sendo cooptado pelo tráfico, porque está vendo a quantidade de feminicídio e estupro aumentando pra caramba, a favelização absurda e acelerada de Santa Catarina. Santa Catarina tendo problemas de Rio de Janeiro que não tinha tempos atrás. Se o eleitor está insatisfeito em pegar uma hora igual eu peguei agora para vir da BR-101 até a entrada da ilha, um trechinho que, de repente, se eu fosse correndo eu era mais rápido. Todo dia o trabalhador tem que passar por isso. Se está insatisfeito, não faz sentido você votar em quem está há 30 anos fazendo parte desse sistema. Mas aí quem vai decidir é o eleitor. Deixa eu te perguntar um pouquinho sobre... Tu citou um pouco o Partido Novo, falou um pouco sobre isso. O Partido Novo nasceu à época com uma série de regramentos, né, uma série de determinações internas e tudo mais. O Missão também tem seus próprios regramentos, a missão, no caso de coligação, no caso de não poder, de ter seleção para quem vai disputar. Existe uma coisa semelhante nesse processo ou a missão é uma outra coisa? São duas coisas distintas. Em relação à seleção, é uma seleção criteriosíssima que a gente está fazendo. Todo mundo que quer ser pré-candidato pela missão entra numa triagem, é uma planilha, depois eu até posso mostrar para os senhores, é uma planilha com diversas colunas e ela passa por 4 níveis de triagem. A gente investiga tudo da vida da pessoa, desde CPF até participação em redes sociais para ver se está alinhada ou não está alinhada com o nosso discurso. Em relação à coligação, a gente, em Santa Catarina, eu não vou coligar com ninguém. Porque eu sou oposição a tudo isso que está aí. Eu não tenho como estar junto com o Jorginho, não tenho como estar junto com o Merizio, não tenho como estar junto com o João Rodrigues, não tenho como estar junto com ninguém. Todos eles são jogadores, são bonequinhos de um mesmo tabuleiro, de um jogo que lesa o povo e um jogo que eu tenho total desprezo. Eu não vou estar junto com eles, eu vou fazer o contrário, eu vou virar a mesa, vou jogar os bonecos no chão, vou quebrar o tabuleiro. Não tem coligação com ninguém. Mas isso é uma premissa da missão ou é o contexto de Santa Catarina? Em outros estados a gente pode ver a missão não, a premissa coligando? A missão ela é contrária a tudo. Você percebe que as nossas lideranças, o Renan, pré-candidato à presidência da República, é o único cara que bate no petismo, bate no bolsonarismo, bate no centrão, bate no STF. Foi o primeiro cara a se posicionar. A missão foi a primeira a convocar manifestações contra esse absurdo do Banco Master, enquanto outros pré-candidatos à presidência estão caladinhos, não falam nada. Por quê? Porque tem um rabo preso com o STF. Então, a missão é um partido feito por pessoas de coragem. Mas, Brigadeiro, deixa eu te perguntar uma coisa. O senhor elogiou Moisés, né, como governador. Uma das críticas que se faz quando se analisa o governo Moisés é que ele não fez política. Não conversou com os partidos, não recebia algumas pessoas, ou deixou de receber, ou coisas do gênero. E aí, quando tu traz esse discurso um pouco mais fora da política, do direita e da esquerda, me parece se assemelhar um pouco àquele discurso que Moisés na época tinha a ação do Moisés. E que aparentemente, e aí podemos discordar aqui, estamos aqui para isso inclusive. Lógico. Não deu certo, o Moisés não se reelegeu. Como fazer essa combinação de um cargo que é extremamente político com esse teu discurso? Perfeito, concordo com você.
na minha visão, vamos aqui separar. Em entrega, em gestão, o governo Moisés foi o melhor que teve. Em política, o pior que teve. Não se reelegeu com a máquina na mão. Beleza. Já digo aqui de primeiro, se eu chegar lá, eu não quero ser reeleito. Eu não quero ser reeleito. Eu, inclusive, pretendo assinar um compromisso que eu vou fazer os outros assinarem também, se forem homens para isso, de nenhum de nós concorremos à reeleição, caso qualquer um seja eleito. E como é que eu pretendo? Eu pretendo seguindo a risca. O Moisés tentou ser morno. O que é ser morno? Ao mesmo tempo que se negava a entregar cargos, entregar fundo, entregar na mão de patifes que fossem empurrados por deputados estaduais, ao mesmo tempo ele tentava manter uma relação legal. Não dá para ser morno com pilantra. Não existe diplomacia com vagabundo. Não existe diplomacia. Ou você faz o jogo, que é o que o Jorginho faz, João Rodrigues faz, Merizio faz, abrir as pernas e entregar e fazer o tal governo de composição. Você me ajuda e em troca eu te dou uma secretaria, você me ajuda e em troca eu te dou 2 diretorias. Ou você diz, ó, aqui não tem. Se você botar faca no meu pescoço, a gente vai se afogar junto. Meu irmão, eu não quero ter carreira política. A minha vida é maravilhosa, eu já venci na vida. Estou satisfeitíssimo com o que eu tenho. Eu estou entrando para fazer história. São 4 anos de choque de ordem. Depois de 4 anos, eu quero sair com meu nome na história de Santa Catarina e eu quero sair sendo odiado por cada político que existe aqui. Eu quero que os caras da Leste olhem para mim e falem, não quero esse cara nunca mais aqui. E durante esses 4 anos eu pretendo derrubar um monte deles. Se qualquer um chegar, botar a faca no meu pescoço e falar, eu só vou votar isso aqui se o senhor liberar um cargo para mim, se o senhor liberar uma diretoria, é mesmo? Então vamos abrir uma live aqui agora. Ó, esse vagabundo aqui não está votando algo que é importante para o povo de Santa Catarina porque eu não estou dando um cargo para ele. Quem é que tem a perder? Eu que já sou bem sucedido e volto para minha vida particular ou um vagabundo que vive da política e precisa disso? Vamos ver. Quem pode mais chora menos. Qual que é o alinhamento ou posicionamento da missão e sua também em relação a Lula e Bolsonaro? São 2 figuras que novamente estão polarizando a eleição nacional. Isso tem uma verticalização do voto que também reverbera aqui no Estado e nas negociações dos partidos. Como a missão se posiciona em relação a essas 2 figuras? Contrário aos dois. Contrário aos dois, porque, novamente, são 2 lados de uma mesma moeda. Um é melhorzinho nisso, o outro é melhorzinho naquilo, um é mais queridinho, o outro é melhorzinho na economia, tá, mas o que fazem para resolver os problemas estruturais do Brasil? Nada. O que fazem para combater o tal sistema, né, que é esse status quo aí que aprisiona o povo brasileiro? Nada. O que fazem para combater o autoritarismo do judiciário? Nada. São 2 movimentos de cadelas. E, como eu falei, a missão é um movimento de pessoas com coragem, que não vai se dobrar. Então não tem como eu estar junto com um nem com o outro. Lá em 2018, o senhor estava com o Bolsonaro. Isso. Se desiludiu com ele também? Lógico. O cara manda eu coligar com o Merizio. O cara exige que eu coligue com o Merizio. O cara começa a receber dinheiro lá na Nacional para coligar com gente de esquerda, enquanto dizia que ia combater a esquerda. Aí depois surge todas as evidências que o filho dele é um vagabundo, um ladrão, um rachador. E ele, ao invés de entregar o filho dele, fala assim, ó, meu irmão, puxa a responsabilidade para você, que é o que qualquer homem de verdade faz. Ele deturpa todo o sistema e entrega 220 milhões de brasileiros nas mãos do judiciário para proteger o filho dele vagabundo. Como é que eu não vou me desiludir com isso? Qualquer homem de bem se desilude com isso. Qualquer pessoa hoje que está revoltada com o autoritarismo do judiciário, que existe sim, qualquer pessoa tem que estar revoltada com isso. Qualquer pessoa tem que estar desiludida com isso. E quem não está ainda é porque tem uma visão apaixonada da política. E eu vou, durante esse ano, abrir os olhos das pessoas para elas enxergarem o que de fato acontece. Como é que vocês estão construindo a missão aqui em Santa Catarina? Como é que tem sido as conversas? O cenário de montagem... O senhor é pré-candidato a governo, já tem vice, já tem senado, já tem outras... Como é que está Teremos tudo. Vamos vir uma nominata completa, tá? As conversas são difíceis. São difíceis. Primeiro porque falta gente que tenha voto e que seja decente. É difícil você encontrar essas 2 coisas. Tem muita gente que tem muito voto. Agora, eles querem jogar um jogo que eu não vou jogar. Esse jogo de meretriz político eu não jogo. Tem gente que é decente. E essas pessoas a gente está trazendo, a gente está treinando. Mas são pessoas de poucos votos. E tem pouquíssimas pessoas que são decentes e têm voto. Adoraria dessas pessoas comigo, que são boas. Só que o que eu tenho a oferecer?
Não tem dinheiro para oferecer. Enquanto os outros partidos vão oferecer 500 mil, 1 milhão de estrutura, né? Eles chamam de estrutura, o dinheiro. Compor, quando eles falam, a gente vai compor, é safadeza. Compor, construir, o eleitor que está assistindo, quando o político fala que vai compor ou construir, você já sabe que é safadeza. E estrutura é dinheiro. Nome bonito para aparecer essas patifarias, dar um ar de legitimidade para essas patifarias. Então eu não tenho dinheiro para oferecer para o cara. Eu tenho um ideal. Meu irmão, você quer estar junto com gente decente? Quer tentar fazer história? Você quer entrar no esgoto e não se sujar? É difícil, mas só vai conseguir estando com a gente. Se você quiser, você é muito bem-vindo e vai ter todo o suporte que a gente puder te dar. Agora, não temos dinheiro, não temos nada. É difícil atrair gente assim.